Olá, boa noite, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Estou eu aqui mais uma vez com vocês. Vamos então dar início ao nosso estudo do livro do profeta Oséias, né? Nós hoje vamos falar do capítulo de número 11 sobre a ingratidão de Israel. Foi o que eu disse ontem, não é mesmo? Então, você novo que está chegando, se inscreva no canal, aperte aí na palavrinha inscrever-se, no sininho na palavrinha todas. Depois você vai ver uma mãozinha assim, você clica nela também para mostrar para o nosso canal que você está presente, que você gosta do que você ouve e também do que você vê aqui. Que tudo que eu trago aqui é de grande valia para todos nós, né? Aqui eu só venho encher os nossos corações de esperança, de força, né? Para que a gente possa continuar firmemente com Deus, na fé com Ele, né? E aí eu venho lendo a história dos profetas, né? E o legado que ele deixou, todos eles deixaram para a gente, para que a gente venha refletir e procurar nutrir, né? Nos nutrir de coisas boas. A gente procurar nos nutrir de coisas boas, nos encher de coisas boas e seguir pelos caminhos certos, seguir conselhos, né? Que a palavra de Deus que está aqui na nossa Bíblia são muitos conselhos. Ela nos dá muitos ensinamentos, né? Através das justiças feitas no passado, que Deus via, através de muitas coisas que aconteceram, que Ele usou muitos profetas, né? Muitos homens e mulheres também de Deus para trazer ele trazer um legado para a gente, né? Então eu convido você que está aí a se inscrever no canal, a prestar atenção na palavra, tá bom? E convidar alguém também para participar do canal. Depois, no final, você compartilha a palavra e convida, né, uma pessoa para vir estar conosco nesse estudo todos os dias, tá bom? Ou todos os dias, todas as tardes, todas as noites. Não importa a hora que você veja. O importante é que você veja, né? Que Deus, ele faz com que as pessoas levem as palavras para os outros, né? A palavra amiga para outras pessoas, para que o nome dele venha a ser exaltado. Nós precisamos dar reverência a esse Deus e exaltar o nome dele, não é mesmo? Porque se não fosse ele nas nossas vidas, o que seria de cada um de nós, não é mesmo? Então vamos lá, eu vou ler aqui o capítulo de número 11 e depois eu venho com a explicação, tá bom? Então diz assim no versículo de número 1: Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei a meu filho. Mas como os chamavam, assim se iam da sua face. Sacrificavam a Baalins e queimavam incensos às imagens de escultura. Todavia eu ensinei a andar a Efraim, tomando-os tomando-os pelos seus braços, mas não entenderam que eu os curava. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor, e fui para eles como os que tiram o jugo de sobre as suas queixadas, eles dei mantimentos. Aqui vamos entender aqui a palavra Baalins. A palavra Baalins significa divindades, tá bom? E aqui está falando sobre queixadas. Queixadas eram um formato de ferro como queixo, como um queixo. Era um formato de ferro que se colocava como um queixo, né? E também está falando sobre jugo. Jugo é aquilo que nós carregamos, né? Uma mala pesada, são todos os nossos problemas. Pode ser enfermidade, pode ser dívidas, pode ser é, enfermidade, dívidas, pode ser vícios, né? Pode ser muitas coisas, então isso chama-se jugo. Só que na palavra de Deus, a palavra julgo aqui, quando Deus disse, né, o meu jugo o meu fardo, né, no caso, o meu fardo o meu jugo, o meu fardo é leve,
né, gente? Ai, meu pai. Eu vou lembrar, gente. O meu jugo é leve, né? Uma coisa assim. Ele diz que a palavra dele, ele fala que é leve, né? Então, deixa eu tentar lembrar ou ver aqui na minha escrita, que eu sempre faço o esboço, como eu já falei para vocês, né? Quando ele diz o meu fardo é leve, né? Eu não lembro bem onde eu escrevi, mas o jugo quer dizer que Deus ele mostra, ele providencia, né? Diante o fardo que ele carrega é leve, né? Ele quer dizer que todas as dificuldades que nós carregamos, quando estamos com ele, se torna mais leve, né? A gente consegue equilibrar, há um equilíbrio, porque Deus, ele traz o equilíbrio para gente prosseguir, mesmo que a gente esteja carregando um jugo muito pesado, um fardo muito pesado. Então, aqui no caso é fardo que traz leveza. Você entende? Quando estamos na presença do Pai, na presença de Deus. Então, é essas palavras que eu queria dizer para vocês o que significava, tá bom? Então, aí diz assim também no versículo de número 5: Não voltará para a terra do Egito, mas a Assíria será seu rei, porque recusam converter-se. E cairá a espada sobre suas cidades, e consumirá os seus ramos, e os devorará por causa dos seus próprios conselhos. Porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim, ainda que chamam ao Altíssimo, nenhum deles o exalta. Como te deixará, ó Efraim? Como te entregaria, ó Israel? Como te faria como Adimã? Adimã era uma cidade antiga, tá bom? Teporia, como Zeboim, também outra cidade antiga que ficava lá num vale, ficava próximo a um vale, que eu não lembro agora o nome do vale. Está comovido em mim o meu coração, as minhas compaixões a uma se acendem. Não executarei o furor da minha ira, não voltarei para destruir a Efraim, porque eu sou Deus e não homem, o santo no meio de ti. Eu não entrarei na cidade. Andarão após o Senhor. Ele rugirá como leão, rugindo, pois ele e os filhos do ocidente tremerão. Tremendo virão como um passarinho, os do Egito, e como uma pomba, os da terra da Assíria. Eu os farei habitar em suas casas, diz o Senhor. Efraim me cercou com mentira, e a casa de Israel com engano. Mas Judá ainda domina com Deus, e com os santos está fiel. Presta atenção, gente. Aqui falou sobre tremendo virão como um passarinho do Egito. Vocês lembram o que aconteceu na época, né, quando Herodes ele queria matar todas as crianças, né, de até 2 anos. Então, se faz lembrar aqui quando Jesus foi levado para o Egito. Aqui fala aqui, ó, tremendo virão como um passarinho os do Egito e como uma pomba os da terra da Assíria, e eu farei habitar em suas casas, diz o Senhor. Então, para que não matassem Jesus Cristo, ele foi levado para o Egito, lembra? Lembra mais ou menos da história, né? Então, vamos aqui para a explicação que diz aqui na nossa Bíblia. No versículo de número 1, está dizendo que Deus era o Pai, né? É o nosso Pai até hoje, e era o Pai de Israel. Ele tinha toda aquela nação de Israel como seus filhos. Ele adorou aquela nação. Então, ele cuidava daquela nação. Então, aqui está dizendo que uma nova comparação é feita para enfatizar o profundo e perseverante amor do Pai abandonado. Deus se sentia abandonado pelo aquele povo, né? Deus se lembrava de como havia resgatado o seu fragilizado povo lá do Egito.
né? Então ele tirou todo o povo do Egito. Ele se recordava do seu amor provado ao escolher e libertar Israel e de quando o escolheu como filho. Ele providenciou tudo o que precisava. Deus dava amor a todo aquele povo. Contudo, seu cuidado não foi retribuído, pois recebeu ingratidão como paga. É verdade, né? Houve muita ingratidão para com o Senhor. Há pessoas que se conservam humildes enquanto são pequenas, mas basta conquistarem o que desejam para se mostrarem orgulhosas, independentes e distantes de Deus. É verdade, muitas pessoas, enquanto estão num patamar mais simples, né, mais embaixo, elas se continuam humildes, né? Mas basta crescer um pouquinho, Deus exaltar ela um pouquinho, ela já empina o narizinho, né? E acha que é melhor que todo mundo. Muitas pessoas são assim. Ontem eu estava falando sobre isso, né? Só que eu não falei que eram pessoas ingratas, né? Não citei essa palavra, mas mostrei através do meu relato, né? Que existem pessoas assim, ingratas, pessoas invejosas, né? Num caso que aconteceu, que eu contei ontem na live de ontem. E hoje eu quero dar continuidade aqui falando para vocês sobre esse estudo. E aí no versículo de número 4 fala sobre as cordas humanas, né? Ele fala que foi lançado laços humanos. Aqui ele está falando que quem precisa de quem, né? De quem nós precisamos? Nós precisamos principalmente do nosso Criador, que é Deus. Então o Altíssimo, ele é autossuficiente e não precisa de ser humano. Deus não precisa do ser humano de forma alguma, porque o ser humano é falho, nós somos falhos. E Deus não, ele é perfeito em todas as coisas dele, em tudo dele, ele é perfeito. Então ele não precisa da gente. Portanto, é o homem que é imperfeito e o homem que precisa de Deus. Nós é que precisamos de Deus em todo o tempo, porque Deus é bom na vida da gente todo o tempo. Nós precisamos dele, não ele, não precisa da gente. Deus não precisa da gente, né? No entanto, de forma humilde e afetuosa, o Senhor providencia cordas humanas com laços de amor para trazer o homem a si. Então, como que ele faz isso? Quando fala em cordas humanas, faz com que nós possamos ver a misericórdia dele para conosco, né? Porque ele é misericordioso, ele nos ama. O amor dele é extraordinário, o amor dele é incondicional. Então, Deus, ele nos atrai pela força do amor, né? Pela força do amor, né? Então, Deus faz isso com a gente. E é verdade. Deus é o amor, ele é amor puro, né? Ele é justiça, ele é segurança, ele é paz, né? Ele traz paz. Por isso existe o salmo que diz que para que nós possamos andar em pastos verdejantes, nós precisamos estar sempre na presença do Pai para que Ele possa nos encher, né, do amor dele, dessa corda que nos atrai e nos une ao Deus Todo-Poderoso. Você entende o que eu falo? Aí também fala aqui, ó, vou virar aqui a folha, vira aí tua Bíblia para que você possa me acompanhar. E também fala, cadê? Aqui. Também fala aqui no versículo de número 8, fala como te deixaria, ó Efraim, né? Aí Efraim, ele tá falando como deixaria aquela nação, né? Que ele gostava tanto daquela nação. Então essa exclamação foi muito comovente. Estava provando o amor, né? A prova que o eterno Deus não é indiferente para com as pessoas, mesmo com aqueles que o abandonam. Deus, ele sempre permanece fiel, né? Ele mesmo, ele vendo que seu
os seus filhos o abandonaram, ele fica triste. Deus sofre também. O Espírito Santo sofre. Você entende? Então, o que acontece? Mesmo ele vendo isso de seus filhos, ele aplica o amor dele, ele aplica a disciplina, né? Na correção, na proteção, né? Livrando a gente de todo mal. Deus, ele jamais quer nos abandonar, ele está sempre querendo que nós possamos ficar sempre junto dele, né? Então, veja bem, cada um de nós precisamos entender, né? Nós precisamos entender que Deus, ele tá sempre no comando de todas as coisas. Nós já sabemos disso, né? Nós sabemos que ele domina tudo, ele está no comando. E ele está sempre nos livrando, nos guardando, nos dando segurança em todas as ocasiões de nossas vidas. Mesmo sabendo que nós somos errantes, né? Ele é fiel para conosco, ele não deixa a gente. Mesmo quando algumas pessoas o rejeitam, ele está ali do lado para socorrer aquela pessoa. Você entende? Ele tem misericórdia de nós. Deus é misericordioso em todo o tempo. Ele ama os seus filhos. Então, ele tem um amor, né, incondicional, um amor extraordinário para com cada um de nós. Você entende? Ele tem um amor extraordinário. Deus, ele é fiel, ele é amoroso em todo o tempo nas nossas vidas. Nós precisamos ter consideração e respeito para com esse Deus, tá certo? Gente, eu vou parando por aqui. Eu queria falar para vocês sobre algumas palavras que eu anotei aqui, que eu queria até falar para vocês. Aqui está falando uma palavra que, por exemplo, bo, é, o que bo não, o que é Baalins. Baalins aqui está falando sobre divindades, eram divindades que eram cultuadas na época, eles cultuavam na época, eram divindades que o povo antigo cultuava, você entende? E tinha até uma divindade que era a divindade chamada, como mesmo, meu Deus? Deixa eu ver se eu acho aqui na minha escrita. Eu escrevi aqui, Astarotes. Essa divindade, Astarotes, era uma divindade feminina. Tinha essa divindade feminina também, que eles cultuavam lá na época também. E fala também sobre jugo. O que é o jugo? Jugo é tudo aquilo que é opressão, né? Quando fala que cada um carrega o seu jugo, cada um carrega as suas dificuldades, os seus problemas, as suas enfermidades, isso tudo é jugo. Mas quando andamos com Deus, tudo se torna fácil, o jugo se torna leve. Também fala sobre Adimã, sobre Zeboim, Esmiflis, né? Então, essa Adimã e Zeboim eram cidades localizadas lá perto de um vale, eram cidades antigas, tá? O nome chamava Adimã e Zeboim. E também fala sobre queixadas, né? Nós lemos aqui sobre queixadas. Queixadas eram um ferro no formato de queixo, né? Nesse formato de queixo que usava lá na época para um modo significativo lá da época. E fala também sobre opróbrio. Então a palavra opróbrio, né? Eu fiquei pensando assim, meu Deus, o que é mesmo essa palavra opróbrio? Eu fiquei pensando, fui pesquisar, porque eu não lembrava, né? Eu não sei tudo, gente. Tudo eu pesquiso para me aprender. Nós precisamos ser assim. Então a palavra opróbrio aqui, que está na Bíblia, significa vexame, vergonha. Você entende? Entende o que eu falo? Então, nós precisamos conhecer algumas palavras. Tem coisas que vem escrito
na Bíblia, né, tem palavras que nós não conhecemos, e aí eu vou lá e pesquiso para trazer para vocês, tá bom? Então eu queria deixar essas palavras aí para vocês saberem o que que é Baalins, é, o nome é Adimã, Zeboim, né? Tudo para que a gente fique mais fácil o nosso entendimento no nosso estudo. E o jugo, né? Como eu já falei para vocês, que é o jugo? O jugo é tudo que é opressão, tudo aquilo que se carrega. Quando eu falo, é uma mala pesada que se carrega nas costas, ou seja, enfermidade, pode ser vícios, né? Pode ser qualquer tipo de opressão, que é chamado então de jugo. E o jugo, quando estamos com Deus, se torna leve, porque Deus traz o equilíbrio, Ele traz a solução, tá certo? Amanhã eu venho com vocês com o capítulo de número 12, que fala sobre a controvérsia do Senhor com Judá e com Israel, tá bom? Fala sobre quando Efraim se apacenta, né? Se ele se apacenta e segue o vento leste, ele vai para o lado leste, com toda a sua multiplicidade, né? Com todas as coisas que ele inventava, Efraim mentiu muito, então eles inventaram mentira, né? E aí houve a destruição. Amanhã eu venho contando para vocês, eu vou continuar lendo aqui a história e conto para vocês amanhã. Espero que vocês estejam gostando. Compartilhe a palavra, leve a palavra amiga para alguém. Lembre-se que nós devemos estar sempre na presença do Pai, porque Ele está sempre junto de nós. Nós que precisamos considerá-lo e buscá-lo em todo o tempo, tá bom? Boa noite para vocês e até amanhã, se Deus quiser. Tchau!